vocês... Oi, Neg, eu vou me meter aqui antes de você começar, só para você não achar que é pessoal, mas hoje eu vou ter que sair do Jornal Gente, não é porque você está chegando que eu vou embora, tá? Hoje eu vou sair um pouquinho mais cedo, que eu vou participar de um evento grande que vai acontecer aqui em São Paulo, presença de ministros e tal, mas você Amanhã não você acha vai que é falar pessoal, sobre porque isso, você né? é minha maior autoridade aqui, depois do Zé Paulo. Você amanhã Thaís, fala você sobre tem- isso, né, Amanhã Thaís? eu conto tudo aqui. Então tá bom. Bom Mas dia então para todos. vamos nessa aí, oi, Neg. Então, eu estou ouvindo aqui atentamente, aliás, está ótimo esse debate. Existe uma coisa chamada capital eleitoral e outra que a gente pode chamar de capital político. Vamos separar. Quando alguém entra no Congresso Nacional, ou na Assembleia Legislativa, ou na Câmara dos Vereadores com um monte de votos, claro que é um privilégio, né? Você ter 2,5 milhões de votos para deputado estadual, como teve a deputada Janaína, é um negócio extraordinário. O Rodrigo Maia, que não é um campeão de votos, ou o Michel Temer, que quando foi deputado federal também não era um campeão de votos, os dois conseguiram virar presidente da Câmara dos Deputados por causa do capital político, não eleitoral. Se o capital eleitoral é um capital político, a pessoa consegue crescer dentro da estrutura daquele grupo, daquela sociedade política. Não foi o caso da Janaína na disputa para a presidência da Assembleia. Não significa que puxa, fui derrotada e tal. O Jair Bolsonaro disputou a presidência da Câmara dos Deputados, teve meia dúzia de votos. Talvez se tivesse se tornado presidente da Câmara dos Deputados e ele vinha do baixo clero, a exemplo do que aconteceu com aquele deputado Severino Cavalcante, não fosse presidente da República. O Fernando Henrique Cardoso disputou a prefeitura de São Paulo, perdeu para o Jânio Quadros e depois quis o destino que, voltando como ministro da Fazenda e conseguindo coordenar um plano capaz de baixar a inflação, virou presidente da República. Então tem uma variável nesse jogo que é como o seu capital político vai construindo espaços de poder independente do seu potencial, do seu capital eleitoral. Como disse o Rafael, se a Janaína Pascoal fica nas pesquisas lá em cima, lá em cima, lá em cima, no momento em que todo mundo quer uma cidade diferente, etc., como todo mundo quer diferença na política, ela pode ocupar um espaço e ser candidata. Qual é a chance dela ganhar? Sabe-se lá, porque, por exemplo, o efeito do governo Bolsonaro sobre estes novos nomes vai ser muito grande. Se o governo Bolsonaro, daqui um ano, está bem, conseguiu aprovar a reforma da Previdência, apesar das declarações, o Brasil está andando, a economia começa a melhorar, os novatos ganham força. Se, no entanto, as coisas ficam andando de lado, os tradicionais integrantes da política ganham força. Esse jogo é um jogo que se joga com muitas forças e vetores e ventos e mares e oceanos. É muito difícil tirar conclusão. O raciocínio do Pedro faz todo sentido também. Quando a gente fala que deveriam ser proibidos de voltar para o Congresso Nacional aqueles que aceitam ser ministro, nos Estados Unidos não tem essa figura do deputado que vira secretário do governo. Ou é secretário do governo ou é deputado. E aquele que disputa também, né, Ineg? Esse caso da Janaína Pascoal, apesar de entender o ponto de vista, cavalo arriado, né, como se diz na expressão, não passa duas vezes, né? Então, agora, por exemplo, se alguém é deputado, vamos usar o exemplo prático aí da Janaína Pascoal, e quer ser candidata a prefeita de São Paulo, ela sai da Assembleia Legislativa, disputa o cargo, se ela não for eleita, ela volta para a Assembleia. Na minha opinião, se saiu, acabou, não volta mais, né? E trocando de cargo, né? O deputado não precisa esse sair é meramente simbólico, né? É só para fazer campanha, né? Você pede uma licença lá só para fazer campanha. Exato. Já um cara que, por exemplo, o Dória, para ser candidato ao governo de São Paulo, teve que sair mesmo da prefeitura. E se ele perdesse, ele não voltaria. Então, mas não vale para o legislativo, né? Só vale para o executivo. Tem que resolver isso, né, Ineg? Uma reforma política séria tem que prever isso. Deveria, inclusive, eu acho que essa regra que vale nos Estados Unidos, o cara é deputado. O cara é senador. Ah, mas o governo quer... resolveria, acabaria. Essa história de toma lá da cá, barganha.
acabaria, faz uma regra dizendo, o sujeito se elegeu para o Legislativo, fica no Legislativo. Claro que ele pode disputar outra eleição, aí ele disputa outra eleição. O Aécio Neves disputou a eleição, não vamos nem discutir a motivação. Ele era senador e disputou a eleição para a Câmara dos Deputados. Do jogo, tem que poder fazer fez igual, isso. Né? A Gleice Hoffmann fez isso também. Do jogo, eu acho que isso é legítimo. Agora, não pode ficar segurando vaga e se perder, volta bonitão. Então, isso é que é esquisito. Esse é o lado esquisito. Como acontece aqui com vereador. Não, os vereadores da Câmara de São Paulo, você pode ver, a cada vez que tem uma eleição geral, a Câmara Municipal de São Paulo perde em qualidade. Porque os vereadores acabam saindo candidatos a outros cargos. Né? Não, e o truque, Zé Paulo? O truque voltam é maravilhoso. A se perderem, tem isso, né? Não, o truque é lindo, por exemplo, o sujeito sai candidato a prefeito ou governador. Presidente não vale porque, em geral, presidente, o cara vira um naniquinho lá, às vezes não ajuda muito. Mas vale para o Cabo Daciolo, por exemplo. Ele ganha um destaque tão grande na opinião pública que ele, no fundo, ele só quer ser deputado lá na frente, na próxima eleição. Então eles usam a campanha de meio termo, né, que é, se ele é deputado ele sai para prefeito, se ele é vereador ele sai para governador, ou seja lá o que for. Isso vai ganhando luz. Quando ele sai para a verdadeira função que ele quer, ele já tinha um recall brutal. Então você tem, por exemplo, pessoas que foram candidatas a prefeito de São Paulo, ou em outros estados, ou candidato ao governador, depois, na verdade, o que ele queria era disputar para vereador dali a 2 anos, ou para deputado federal dali a 2 anos. Já larga na frente de todo mundo pelo recall. É tudo truque. Isso, a gente, numa reforma séria, eu acho que se na reforma, não precisa ser tão séria também. Se você disser, quem se elegeu para o legislativo não pode ocupar cargo no executivo, só isso. Só isso, não precisa ter mais nada não para ficar purinho, beleza, limpinho, H2O, sem nenhuma impureza. Não, pode deixar uma ou outra impureza, mas já separa os poderes. Os poderes não são independentes. Então, a hora que o deputado vai para o executivo, ou o vereador vai para o executivo, já começou uma barganha, porque entra o tal do suplente, que quando é senador, então é uma piada, né? Porque o suplente nem disputar a eleição, ele disputou. Ele pagou a eleição do candidato ao Senado, aí fica lá, o senador vira ministro, pum, o cara vira senador, não teve um voto, e ele vira senador. Ou então, o deputado federal, eles fazem um jogo, precisamos botar o Pedro Campos para dentro da Câmara. Como a gente faz? Tira o Eduardo Oineg e põe ele para ser secretário. Aí o Pedro Campos vira deputado, tudo num acordão. Isso tinha que parar. Se proibir só isso, já terá valido a pena na minha avaliação. Se tirar o Eduardo Oineg para botar o Pedro Campos, vai ser uma decadência total. Vai ser uma conquista, eu dei um péssimo exemplo. Ganho. O Executivo ia perder muito, mas o Legislativo ia sair ganhando. Agora, Oineg, a reforma política parece bem distante das preocupações dos nossos parlamentares, né? Ninguém tem o interesse de fazer isso, né? Talvez a forma para fazer isso seria, nós fizemos uma coisa que a gente tem que admitir que foi bacana, a cláusula de barreira. Né? Foi uma coisa importante. E a forma de fazer esse tipo de transformação é jogar para dali a 2, 3 eleições, que um dia chega. Vocês lembram, não sei se você... Bom, quem acompanha isso há muito tempo vai lembrar. Em 1991, o governo Collor apresentou uma proposta de reforma da Previdência. A gente nem fala muito dessa proposta porque ela foi tão estabanada que não tem muito valor. Mas foi em 1991. Imagine se a gente tivesse aprovado uma reforma da Previdência em 1991, como é que o Brasil poderia estar hoje? Então, se a gente aprovar hoje uma reforma política para valer a partir de 2026, não precisa ser para a eleição de 22, não. A partir de 2026 e nas eleições municipais a partir de 2024, 2028, vai chegar. E aí põe as regras radicais, nenhum dos deputados e senadores atuais pensa, ou os vereadores, pensam para 2026, falam, até lá, eu nem sei se eu vou me eleger. A preocupação dele é a próxima eleição. Então põe para daqui 2 eleições, põe para daqui 3 eleições, mas que o dia chega. Como em 1991 tivemos a proposta de reforma da Previdência, que perdeu, que não foi adiante. Mas olha só, quanto tempo se passou, a gente já teria uma geração
de reforma da Previdência aprovada. Então a gente pode apresentar uma proposta para daqui a 8 anos, 6 anos, não tem problema. Aí facilita. O problema é que os deputados ficam sempre pensando na próxima eleição e a gente é que sai perdendo. O eleitor nunca vai ver uma reforma da política, que é a grande reforma, porque daí sim você consegue mudar o processo. É uma loucura do jeito que é hoje, né? Estar lá na Câmara dos Deputados é uma grande vantagem. Ser um vereador é uma grande vantagem para disputar a eleição, né? Já foi muito maior, porque você tinha o recurso privado, mas hoje virou um negócio em que os caciques mandam na distribuição dos recursos. Como é que você faz um processo de renovação se o dinheiro sai do dono do partido? Porque tem dono, né? O dono do dinheiro. Ele pega e dá uma canetada e diz: candidato A vai receber, candidato B não vai receber. A gente xinga muito o sistema de lista, a gente discute o sistema de lista, mas hoje tem um sistema de lista informal, na medida em que eles decidem quem vai receber o dinheiro e quem não vai receber o dinheiro. E então, aí fica o fundo aquela partidário história. Foi para quem, né, Ineg? O fundo partidário foi para os caciques, mano. Para os amigos do cacique, para os caciques. Então, hoje, mesmo sem lista, você tem uma lista. Uma lista informal. É informal. É informal, que é pior. Eu prefiro uma lista formal, pelo menos para uma parte. E que se faça... mais transparente, né? E o voto distrital, seja misto nesse modelo lista ou não. Isso sim, se você falar, vai ser voto distrital a partir de 2026. Passa, ou pelo menos tem mais chance de passar. Agora, quando vem, vamos mudar para agora... Você fala, não, ninguém quer mudar nada. Com medo, é isso mesmo. Então até, hein? Falamos então. Grande abraço a todos. Boa semana. Igualmente.